Oi gente, tudo bem? Eu sou Flávia Roberta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. Eu vou falar de uma maneira simples, né? Tranquila, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficar muito claro para vocês, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários aqui embaixo e aí qualquer dúvida eu vou respondendo ou faço um vídeo novo, tá bom? Então, o transtorno de ansiedade, pra gente começar, ele, na verdade, ele não apresenta só sintomas psíquicos, né? Só da ordem do pensamento. Ele apresenta também sintomas físicos. E a ansiedade, ela é diferente do medo. E as pessoas tendem muito a confundir isso, né? Ansiedade com medo. Então, o medo, geralmente, ele acontece em função de um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta de algo conhecido, algo que não vem de... ele não é gerado em função de uma questão conflituosa, né? Pelo menos não interna. Por exemplo, é como se a gente fosse apresentar um trabalho, ou até mesmo fazer esse vídeo, né? Na faculdade, ou dar uma palestra, enfim, e a gente ficasse bastante nervoso, assim, antes de fazer a apresentação, né? Só que a gente sabe que a gente tá, vamos dizer, ansioso, né? Em decorrência disso, assim, de estar à frente de muitas pessoas, de ter pessoas que nós não conhecemos, com medo e de falar alguma coisa errada, enfim. São questões que nós conhecemos as possibilidades, né? E a ansiedade, diferente do medo, ela não acontece dessa forma. Ela justamente, ela é de origem geralmente conflituosa, né, internamente. Ela é resposta a uma ameaça desconhecida. A gente não tem como saber, vamos dizer assim, de onde ela surge, né, essa resposta. Geralmente vem de preocupação excessiva, ela vem de pensamentos apreensivos, de expectativa, só que de uma maneira em que a gente não tem controle. O pensamento, na verdade, não tem controle, então, desenfreadamente, ele vai gerando essas sensações desconfortáveis, né, desagradáveis e vaga, porque a gente não tem dimensão de onde está vindo, vamos dizer assim, né. E para caracterizar o transtorno de ansiedade, a gente caracteriza quando esses sintomas eles estão prejudicando a vida do sujeito, né? Quando essa preocupação excessiva, quando esses pensamentos que fogem do controle, eles estão prejudicando esse sujeito, né? O paciente, enfim, desde o âmbito social, como nas relações familiares, na relação profissional, de trabalho. Então é muito comum, né, as pessoas se afastarem do trabalho quando estão tendo crises de ansiedade, às vezes sem nem saber que é de fato ansiedade, né? Então, geralmente, a ansiedade, ela é acompanhada por vários sintomas, mas pelo menos de 3 a 4 sintomas. É claro que a gente tende a pensar, nossa, então eu tenho, se eu tiver um desses, eu tenho ansiedade. Não, né? Eu só tô dando para vocês subsídios, né? De como a gente chegar à conclusão, a partir de uma avaliação criteriosa, claro, um transtorno de ansiedade, né? Mas, e também considerando que esses sintomas, eles variam de pessoa para pessoa. Então, pode ter pessoa que tem 1, 2, 3, 4, até mais, e tem pessoas que têm menos e não necessariamente os mesmos sintomas. Então, geralmente, os sintomas eles estão associados à inquietação, cansaço, fadiga, né? Com frequência, isso. Ai, desculpa. Irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, além de outros sintomas que são associados, né? Palpitação, tremor, náusea, mudança dos hábitos intestinais, taquicardia, sudorese excessiva. Então, todos esses são sintomas que estão associados à ansiedade.
é importante a gente pensar como que a gente faz o diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade. Então, o diagnóstico, ele acontece, a gente precisa saber a história da vida dessa pessoa que nos procura, né? Então, ele começa a partir de nós investigarmos a história desse sujeito, né? Porque às vezes também é necessário a realização de alguns exames. Porque como a ansiedade, ela traz nos seus sintomas muitas características de outras doenças, né? Por exemplo, a falta de ar, a taquicardia, enfim. Então, geralmente, elas são acompanham, né? Exames clínicos mesmo. Então, geralmente a pessoa vai ao médico, acha que tá com problema de coração, ou com alguma questão intestinal, em função das mudanças de hábitos intestinais, das náuseas, né? Dos desconfortos abdominais, e aí acaba descobrindo que tem ansiedade. Então, é bem comum isso. E aí isso faz com que a gente tenha um diagnóstico diferencial, né? E também em função de que existe variações, né, de ansiedade, de tipos de ansiedade, vamos dizer assim. Então, em geral, a ansiedade generalizada tem esses sintomas, mas outras variações de ansiedade, como por exemplo as fobias sociais, ou até outras fobias, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, eles têm esses sintomas, mas outras características associadas. Então, por isso a importância de ter um diagnóstico diferencial, né, do profissional poder questionar, entender a vida dessa pessoa, a rotina, de que forma ela se comporta na sociedade, nas relações delas, né, enfim. Quanto ao tratamento, o tratamento, a psicoterapia, ela é fundamental, né? Existem várias abordagens, algumas pessoas preferem ou alguns indicam uma abordagem específica, mas de qualquer forma ela é fundamental. Em geral, a ansiedade ela se caracteriza também quando esses sintomas eles persistem de pelo menos 6 meses, né? A gente caracteriza assim. E aí, o tratamento, geralmente, ele pode ser associado a um uso de medicação, quando os sintomas estão muito fortes, enfim, né? Aliado à psicoterapia, porque a medicação, ela é importante, mas ela não muda o comportamento, né? A medicação, ela alivia o sintoma, ela dá a possibilidade desse sintoma ficar mais ameno para a gente poder trabalhar a mudança do comportamento. E quem muda comportamento, onde a gente pensa, né, em mudança de comportamento é na psicoterapia. Então, a psicoterapia é fundamental para tratar a ansiedade, né? A gente também precisa levar em consideração que, com relação à ansiedade, a gente tem outras questões sociais, assim, né? Muitas pessoas estão com ansiedade atualmente. A gente tem a atual conjuntura do país, várias questões associadas. A gente tem também as redes sociais que nos bombardeiam de notícia a todo momento, né? Cada vez que você abre, seja o Facebook, o Instagram, ou a gente tem notícias de uma vida que parece impossível de que a gente leve aquela vida, né? A gente se questiona, poxa, mas a gente trabalha tanto, será que é possível? Não é possível, enfim. Então a gente tem muitos disparadores sociais que podem ser gerador de ansiedade também. Né? O que é importante, assim? É importante que a gente tente minimamente nos organizarmos, né? Ter uma agenda, que são dicas para ansiosos, né? Então, assim, ter uma agenda que possa ser colocado a rotina da pessoa, que possa ter colocado os horários de trabalho, de estudos, enfim, uma organização, né? Tentar não fazer tarefas acumulativas, né? Porque se a gente sabe que o dia tem 24 horas, a gente precisa dormir pelo menos 6 horas por dia, né? De 6 a 8 horas, cada corpo é um corpo. Mas se eu organizo 20 atividades por dia, que demandem pelo menos 1 hora cada uma, então um dia tem só 24 horas, né? Então a gente precisa fazer essas organizações, para que a gente não acumule tarefas e acabe se sentindo fracassado, e isso gerando justamente esses sintomas, né, de ansiedade. Outra coisa que é importante também é reservar um tempo para o lazer. E quando eu falo lazer de lazer
não só os pagos, né, mas o que a gente tem de disponível publicamente, vamos dizer assim. E dentro daquilo que cada pessoa gosta, né, porque lazer é um conceito muito amplo e cada pessoa gosta de fazer uma coisa, então, assim, um momento de lazer com pessoas que você gosta, ou até mesmo sozinho, se você prefere, né, em algum momento fazer algo sozinho, mas que você possa ter disponível esse momento para ti. É fundamental. Outra coisa que é comum em ansiosos, que eu tô aqui lembrando, né, às vezes eu olho para baixo para dar uma lembradinha, é se cobrar muito. Então é muito típico de ansiosos fazer uma cobrança excessiva sobre as coisas, sobre o seu trabalho, se exigir demais, né? Então, assim, não se exija tanto, não se cobre tanto. Todo mundo erra, todo mundo é passível de erro. A gente tem essa coisa, né, do imediatismo, assim, então tudo é muito agora, as notícias são agora. É uma necessidade, assim, de que como se a gente tivesse que viver a vida imediatamente, assim. E é importante a gente aproveitar a vida, obviamente, né? As coisas boas, trabalhar, mas é importante que a gente, em alguns momentos, vá devagar. A gente não precisa estar acelerado o tempo todo, né? E o pensamento justamente da ansiedade, ele traz isso, assim, né? Essa apreensão, né? Essa coisa vaga, assim, de que precisa ser acelerado sem a gente saber necessariamente por quê. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre ansiedade. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou perguntar, ou que eu faça outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, né? Coloca aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, para que eu possa estar gerando mais conteúdo, né? Aqui nesse espaço, tá bom? Um bom final de semana.